iniciar louvando o Senhor? Possamos sempre adorá-lo, que através do sacrifício temos esse livre acesso a Ele. Amém? Adoro Cristo vivo, na terra Ele está. Eu sei que Ele vive, Ele salvará. Eu vejo a sua graça, eu ouço a sua voz. É Ele quem me livrar da morte atroz. Jesus, meu Rei, sim, vive meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador. Quem saber quem Ele é? Jesus, meu Salvador. Jesus, Senhor e Mestre, por mim morreu na cruz. Ressuscitou dos mortos e dá-nos paz e luz. Eternamente vive, para sempre viverá. Eu sei que Ele vive e viverá. Jesus, meu Rei, sim, vive meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador. Quem saber quem Ele é? Jesus, meu Salvador. Alegro-me em Cristo, por isso cantarei eternas aleluias ao glorioso Rei. A única esperança que sempre manterei é minha confiança, Jesus, meu Rei. Jesus, meu Rei, sim, vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador. Quem saber quem Ele é? Jesus, meu Salvador. Amém. Pode essa ação, tá? Vamos aos avisos. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Paz e graça. Boa noite. Vamos começar pelos aniversariantes dessa semana. O Eduardo, a Isadora e o Bia. E o irmão que não deu os parabéns. A Isadora está aqui. O Bia não está. O Eduardo também não está. Mas vocês podem estar dando parabéns para ele. Tarde das Crianças. Vai ter a Tarde da Criança sábado que vem. Se alguma criança quiser participar, é só confirmar com a Karine. O telefone está ali. Vai ser sábado que vem, às 15 horas, das 15 às 18 horas, aqui no salão da igreja. As crianças da igreja, tá bom? Tem também o Encontro das Mulheres, que vai ser dia 19, às 13 horas. Vai ser lá na chácara da Dona Edna, e todas as mulheres da igreja estão convidadas. Vai ser a partir das 13 horas, isso mesmo. Também temos uma reunião de definição do cronograma anual. Quem quiser e puder estar participando do enquete, por favor, entre lá e participe, para a gente estar decidindo. Ô Márcio, já faz acho que 15 dias que a enquete está lá. Eu não estou com o celular agora, está gravando.
mas eu acho que já deu. Já foi avisado, já foi colocado no grupo, então quem votou, votou. Se alguém tiver com o celular aí, podia passar a data que venceu. Dia 25. Dia 25. 7 votos. Então, dia 25 venceu. E o horário? Às 20. Às 20 horas. Dia 25, às 20 horas. Aqui no salão da igreja, né? É uma sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira, isso. Bom, tem o encontro dos irmãos do Enos. A inscrição também está no site. O irmão que ainda não se inscreveu, se inscreva, que ainda dá tempo. A gente está participando. Vai ser lá em Bugaçu. Isso mesmo. Vai ser dia 15 de novembro. Acho que é o mês que vem já. Aí o irmão que tiver disponibilidade de participar, participem, porque é muito bom. Eu pelo menos já participei 2 vezes, gostei e aconselho aos irmãos que não foram ainda. É muito gratificante, sabe? Edificante. A palavra que é pregada lá é muito boa. Amém? Tem o curso da Bíblia que é feito toda terça-feira às 19 horas aqui no salão. O irmão que quiser participar também, quiser ajudar, porque tem vários irmãos que vêm de outras congregações que estão ajudando os irmãos. Pode comparecer, vão ser muito bem aceitos. Tem a reunião de oração na quinta-feira, que ainda não tem local definido. O Gustavo acabou de levantar o dedo ali, falou que vai ser na casa dele. Não, vai ser, não pode ser na minha casa. Você Se alguém quiser, nunca fez na casa. Isso, como se diz, né? Ele levantou o dedo primeiro, então vai ser na casa dele. Mas se alguém quiser também, pode ficar à disposição, tá bom? Eu acredito que assim, é uma coisa que engrandece bastante espiritualmente. É um momento muito bom, muito gostoso, onde eu acredito que todos os irmãos deveriam participar, porque a gente não vive só do culto, entendeu? A gente vive das orações de quinta-feira também, a gente vive dos estudos de terça-feira. Então, assim, como o Gustavo falou mais cedo, se você não quiser ser morno e nem frio, seja quente. Faça alguma coisa para Jesus. Porque Ele já deu a vida para você, entendeu? E aí também vive de comunhão entre os irmãos. Sim. Aí aproveitando essa brecha aí, dia 26 do 10, eu e a Márcia está querendo convidar os irmãos para o almoço, que foi feito da última vez na casa de vocês, né? Sim. Aí se alguém quiser deixar marcado na agenda, dia 26 do 10, a gente fazer o almoço lá na chácara do Márcio, do Fábio. E a partir de E horário. aí a gente, no próximo reunião, a gente coloca certinho como vai funcionar. Mas aí tá já adiantando, reservando a data, hein? Beleza, o horário. 6 do 10. Agora tá o almoço, tá só 11 horas pra frente. Beleza, então estão todos convidados aí. Bom, tem um projeto para seguir, onde o Gustavo faz parte dele, como todo domingo a gente anuncia aqui, é um pequeno valor, vamos dizer assim, que cada um pode estar participando, entendeu? Eu acho que não vai fazer falta para os irmãos. Se quiserem participar, é só procurar o Gustavo, que ele é o nosso representante aqui, tá bom? Só uma observação sobre o projeto, Márcio, com sua licença. O projeto está sendo divulgado no Brasil todo, mas nós temos a tristeza de informar que só 80 pessoas participam, né? Então, são muito poucos os irmãos que querem, que podem, que estão dispostos a participar do projeto, contribuindo aí com 10, 15, 20 reais. Então, realmente, se puderem participar, entrem mesmo e não saiam. Posso ficar aí, porque você vê, é um projeto para a igreja a nível nacional. E a igreja, eu não sei quantos membros tem, se é 10 mil, 100 mil, não sei. Mas hoje nós temos só 80 pessoas ajudando, contribuindo com o projeto, né? Isso a nível nacional. Então, se o irmão quiser participar, me procura, eu passo aí as coordenadas. Perfeitamente. E cai na palavra que o Gustavo falou mais cedo, né? Vamos ser quentes, vamos ser mornos, nem frios. Porque vocês já sabem o que Deus faz com quem é morno e quem é frio, né?
E acho que assim, é um valor tão simbólico que provavelmente não vai fazer falta para ninguém, né? Vamos ajudar os nossos irmãos que estão precisando. Bom, vamos para os pedidos de oração. Eu também queria estar pedindo para que os irmãos orassem. Essa semana eu e a Esma, a gente fez 35 anos de casado. Eu não coloquei no grupo, entendeu? Porque eu acho que não tem necessidade. Mas que os irmãos possam estar orando e seja feita a vontade de Deus com mais uns 35 aí. Tá joia? Bom, a Viviana aqui agradece a semana e pede oração por Joelma, que está com câncer, e por Helena, que está com complicações após ser picada por uma aranha marrom. É meio esquisito. Vamos orar por ela então também. Ajuda os guardas aí também, para a gente continuar orando pelo primo do Wagner, o Cláudio, que está com câncer, pela Michelle e sua família. O Cláudio pede oração pela família de seu irmão Jaime Júnior e sua esposa Rafaela Silva, que está fazendo quimioterapia devido ao câncer de mama. O Maurício pede oração pela cirurgia e retirada das pedras nos rins, em 7/10. O Marco Heitor e o seu genro. Mas algum irmão tem algum pedido para fazer aí? Peço oração para filho de uma amiga minha, que é de voto, quebrou o braço, perfurou o rim, o filho, está esperando o drenar do braço. Qual o nome dela? É Guilherme. Vamos orar por ele mais algum. Reforça o pedido pela Dona Helena. Helena, vamos orar pela Dona Helena. E orar pelos governantes. Hoje teve eleição. Que Deus abençoe os governantes para que sejam governos sábios e possam privilegiar toda a população das cidades. Vamos orar por ele. Mais alguém? Pelo menos, Vamos orar. Mais alguém? Não? Vamos orar pelos nossos pedidos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, colocamos os nossos pedidos nas suas mãos, vendo o Senhor já saber de todos eles. Que o Senhor possa fazer a vossa vontade sobre todos esses pedidos, ó Deus. Te agradecemos pela vida dos irmãos que estão fazendo os pedidos, pela vida daqueles que não puderam estar hoje aqui, mas também que estão precisando da sua ajuda, Deus. Obrigado por tudo, Deus. Você conhece todos os nossos sacrifícios, toda a nossa angústia, Pai. Entregamos as nossas vidas nas suas mãos, nosso pedido nas suas mãos. E é pelo sacrifício de Jesus Cristo que eu olho e agradeço. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Pai do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Amém. É muito bom estarmos aqui para adorar ao nosso Senhor. E este é o momento em que nos propusemos a estar aqui juntos, em comunhão, para prestar um culto ao Senhor, exclusivo a Ele. É o momento de deixarmos os nossos problemas lá para fora, silenciar os nossos celulares, cuidar das nossas crianças e nos voltarmos a Ele com toda a fé, com toda a esperança e com toda a certeza de que nós temos um Deus para adorar, um Deus para nos guiar, um Deus para nos conduzir em tudo que temos, tudo que fazemos, devemos tudo a Ele, somente a Ele. E hoje eu vejo que nós não temos visitantes, então eu quero dizer aos irmãos que nós devemos estar conectados plenamente neste momento e orar como já oramos,
louvar como louvaremos, participar da ceia como iremos participar das ofertas e participar da mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. E que tudo que fizermos aqui seja guiado pelo Espírito do Senhor, porque é tudo para Ele, é tudo por Ele. Amém? Amém. Vamos fazer uma leitura antes da oração inicial. Salmo número 9. Abram suas Bíblias se quiserem acompanhar. Salmo número 9, versículos 1 e 2. E a palavra do Senhor nos diz: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Como dissemos anteriormente, tudo que fizemos aqui para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Oremos para iniciar o nosso culto. Amado Deus, Santo Pai poderoso, muito obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade. Obrigado por nos ter concedido mais uma semana e mais este primeiro dia da semana para estarmos em comunhão, para adorar ao Senhor, para prestar um culto ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Somos gratos por tudo em nossas vidas, tudo que vivemos, tudo que somos, tudo que seremos até os finais dos nossos dias. Que o Senhor possa nos conduzir, guiando os nossos passos, para que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Gratos somos por estarmos aqui, tendo esta oportunidade de oferecer a Ti, meu Deus, um culto exclusivo ao Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir e receber o culto que fazemos e iremos oferecer ao Senhor com muito amor, com muito carinho, com muita alegria. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos a Ti, pedimos e agradecemos. Amém? Amém. Posso puder ficar de pé? Como o Maurílio bem disse, muitas das vezes a gente pensa nos nossos problemas. Muitas das vezes a gente se preocupa com as questões que não são do reino. E isso nos toma tempo. Quantas vezes a gente nos preocupa com as bênçãos que o Senhor nos dá? Este louvor diz tudo. Que a gente possa contar quantas bênçãos o Senhor tem nos oferecido, todas as suas maravilhas. Amém? Se a minha mais prosperosa ação, se com desalento julgas tudo vão, compras muitas bênçãos dias de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Compras bênçãos quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, e de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tem acaso mágoas triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos não duvidarás, em mansão alegre os dias passarás, contas bênçãos, contas quantas
Não venhamos esquecer essas bênçãos que o Senhor nos fez. Esse também, bendiga o teu santo nome. Possamos sempre bem dizer, adorá-lo. Bendize a minha alma ao Senhor, em tudo que há em mim, bendiga teu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, bendize a minha alma ao Senhor. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem na cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, bendize a minha alma ao Senhor. Amém. Vamos para as ofertas? Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite, velho. Como é que o senhor está na altura aqui, olha? Que Deus abençoe grandemente as mãos que preparou isso aqui. É bênção de Deus, né? Olha, eu senti grande agora. Mas vocês sabem, a felicidade do baixinho é de outro mais baixo do que ele. Amém, vamos ver. Hoje, irmãos, primeiro dia da semana, dia do Senhor, como de costume das igrejas do primeiro século, eles preparavam todo o primeiro dia da semana, quando se reuniam todos, era o momento de fazer a oferta para o Senhor, porque nós não seria diferente. E nós estamos aqui com esse objetivo de agradar o Senhor e de honrar o Senhor. Eu pedi para os irmãos abrirem Provérbio 22, 9. Provérbio 22, 9. Provérbio 22, 9. Amém, irmãos? Amém. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Certamente, irmãos, o generoso será abençoado, sim, porque reparte a sua bondade, o seu amor, reparte com o necessitado, com o que está precisando. Quando nós fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus, foi um grande motivo para nós entendermos também a oferta da palavra do Senhor que nós fazemos, que é para a divulgação da palavra do Senhor e para sustento dos necessitados. Não só para a alimentação do pobre, mas alimentar espiritualmente, levar a palavra. Quando nós anunciamos a palavra do Senhor, nós levamos a verdade às pessoas, em que eles vão conhecer a verdade nos libertará. Esse é o maior alimento que possamos dar ao próximo, àqueles que estão lá fora, porque nós já passamos por lá, nós sabemos
e nós estávamos sem rumo, sem direção. Abriu a janela para nós. Hoje nós somos espelho para aqueles que estão lá fora. Temos que honrar o Senhor, sim, com as nossas premissas. O Senhor é dono de tudo. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Daqui não levaremos nada, nem a nossa roupa do corpo. Por isso, irmãos, vamos investir na obra do Senhor. Vamos ganhar almas para o Senhor. Quando nós fazemos a nossa parte, Ele dará o crescimento. E o crescimento vem do Senhor. Hoje é o dia de nós ofertar. É uma oferta que a gente faz em casa. Uma oferta voluntária preparada para quando nós chegarmos aqui, apresentar ao Senhor. Vamos honrar o Senhor com as nossas ofertas. Aqui nós temos a caixinha para fazer o depósito da oferta. Temos lá no quadro lá atrás o QR Code para quem quer fazer o Pix. Ok, irmãos? Tudo temos que fazer a oferta com alegria, de coração para o Senhor. Porque o Senhor, Ele ama quem dá com alegria. E é com alegria que nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor, fazer a vontade dEle. Daqui a pouco teremos na ceia do Senhor, que é o nosso comprometimento com o corpo. Oremos. Bendito seja Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Te agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa, esse primeiro dia de semana, em que o Senhor nos trouxe aqui com segurança. Estamos aqui, Senhor, que tudo que nós possamos fazer seja por honra e glória do Teu nome. Que o Senhor abençoe cada um de nós, abençoe nossas ofertas que iremos fazer ao Senhor, abençoe aqueles que não podem ofertar, que falta de emprego, que o Senhor possa abrir a porta de emprego, que possa levar o sustento das suas famílias e que possa também estar ofertando para a grande obra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que tudo que nós possamos fazer seja com alegria para o Senhor. Que o Senhor, quando nos resgatou, foi com alegria. E que o Senhor quer ver nós sempre perto de Ti. E um dia estaremos lá no Reino Celestial, junto contigo. Obrigado, Senhor Jesus. Te agradecemos em oração. Amém. nós já possamos estar sempre nos entregando ao Senhor, sempre lembrando desse sacrifício que foi feito por nós. Que o Senhor possa sempre entrar em nosso coração. Amém? Senhor,
entra no meu coração, Senhor, eu vim pedir teu perdão, Senhor, tenhas de mim compaixão, Senhor, eu quero te aceitar, Senhor, a minha vida terás, Senhor, o meu amor sentirás, Senhor, a minha fé tomarás, Senhor, desejo te encontrar, não te afaste de mim, ó Pai, preciso muito eu de ti, ó meu Deus, vou te buscar bem mais, Senhor, quando eu deixar minha cruz, Senhor, vem me guiar na luz, Senhor, quando avistar meu Jesus, Senhor, com ele eu quero morar, não te afaste de mim, ó Pai, preciso muito eu de ti, ó meu Deus, vou te buscar bem mais, Senhor, entra no meu coração, Senhor, com teu Amém? Amém. Algo mais que a neve, esse é o nosso Cristo. Possamos louvá-lo já em preparação para a ceia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado
para mim. Até para o psicólogo. Hebreus 9. Hebreus 9, a partir do verso 11. Em Hebreus, capítulo 9, verso 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, os benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve a eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de uma forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Amém, irmãos? Essa passagem, ela é autoexplicativa. Jesus veio a este mundo como sumo sacerdote. Como bem entendemos, naquela época havia homens ali preparados, santificados, para entrar no tabernáculo, para oferecer sacrifício e expiação do pecado do povo. Somente eles tinham essa vocação para estar entrando nesse lugar santíssimo dos santos, onde estava a presença do Senhor. Mas Jesus veio. E aqui diz que ele entrou nesse tabernáculo, não feito por mãos humanas. Ou seja, ele está com Deus, o tabernáculo eterno, espiritual. E ele veio interceder por nós. Olha que maravilha. Nós possamos sempre lembrar desse sacrifício, pois é através desse sangue, desse único, precioso sangue, que nós temos essa chance de perdão dos nossos pecados, de remissão. E aqui diz, para benefícios agora presentes, em algumas traduções, seriam benefícios que ainda estariam por vir. E esse benefício é eterno, e diz que durará para sempre. Então, que possamos sempre louvá-lo, possamos sempre lembrar desse sacrifício. Amém? Pois é graças a Ele que nós temos essa chance de redenção. Possamos estar orando pelo pão, nós simbolismo o corpo de Cristo entregue por nós, e venhamos sempre lembrar desse maravilhoso amor que ele tem por nossas vidas. Amém? Papai maravilhoso, Deus Santíssimo, entramos, Pai, em tua presença aqui, reunidos com a tua igreja, primeiramente para lhe agradecer, ó Pai, o Senhor tem enviado o teu santo filho a este mundo. Muito obrigado, Pai, pois é através deste sacrifício que nós temos essa chance, nós temos, ó Pai amado, esse perdão dos nossos pecados. Possamos sempre lembrar deste grande amor que o Senhor tem por nós, pois foi por um alto preço, Pai. Sabemos quanto lhe custou pegar o seu único filho por nossas vidas. Que possamos sempre fazer jus a este sacrifício. E venhamos sempre lembrar deste amor, Pai. Não somente nesse primeiro dia de semana, mas todos os dias do nosso viver. Que possamos sempre nos entregar a Ti. Que possamos sempre deixar o Teu maravilhoso Espírito Santo nos guiar. Que venhamos estar sempre honrando esse Teu santo nome. Muito obrigado, Pai, por este pão. Nós simbolizamos este corpo do Teu santo Filho entregue por nós, na cruz dos nossos pecados. Louvado seja esse
senão não terá coisa aqui. E é nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Participaram do bom? Conforme lemos aqui, no verso 16 diz: caso de um testamento é necessário, se comprove a morte daquele que fez, pois o testamento só é válido no caso de morte, uma vez, e nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Verso 18: por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de sopro, e aspergiu o próprio livro de todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma foi assim o sangue de Cristo. Cristo derramou a sua última gota de sangue na cruz por nós. Possamos louvá-lo, possamos agradecer por este sangue, conforme cantamos, é o que nos purifica. E venhamos orar por este sangue derramado por nós. Amém? Nosso Senhor, Pai bendito, Deus amado, mais uma vez que agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com a tua igreja. Muito obrigado, Pai, mais uma vez por teu grande amor. Muito obrigado, mais uma vez, pelo teu santo Filho, Pai, ter se entregue por nós. Muito obrigado por cada gota vertida ali, Pai, Jesus do Calvário, em nossas vidas. Muito obrigado por eles, através desse sangue, temos este novo mandamento. Possamos sempre seguir, Pai, este teu mandamento. E possamos, Pai amado, sempre estar firmes na fé. Muito obrigado, Pai, por cada gota ali vertida na cruz do Calvário por nossas vidas. Muito obrigado por o Senhor também nos purificar. E possamos, Pai, estar sempre nos entregando a Ti. Em nome de Jesus que agradecemos, agora por esse suco da videira, qual simboliza este sangue derramado por nossas vidas. Amém.
participar do culto? Possamos ficar de pé, possamos glorificar a Jesus. Mas Ele morreu, agora vive com Deus. E temos grandes razões para glorificá-lo sempre. Amém? A razão de nós não sermos condenados, a razão da escuridão fugir da luz, a razão de termos sido perdoados, Jesus vivo está, a razão de nós não sermos destruídos e cantar em meio à tribulação, a razão de sempre termos esperança, Jesus vive está, novo é o Rei, Ele vive, novo é o Rei, vivo está, seu poder. Vamos para a leitura e oração. Atos 20, 29, 30. Vamos ter a leitura para a da mensagem. Atos 20, 29 e 30. Amém, irmãos? Amém. Atos 20, 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por esse momento, por essa nossa reunião. Agora, Senhor, que o Senhor use o nosso irmão que irá trazer a mensagem, que o Senhor capacite, que ele traga em alto a tua vontade, possamos aprender mais sobre Ti, como devemos suportar, como devemos obedecer, e que o Senhor nos capacite, que o Seu Espírito Santo abra nossos corações, ilumine nossos olhos, que possamos estar sempre na presença do Senhor, na luz divina, e és tu, Senhor Jesus. Abençoa cada um de nós, que possamos sair daqui edificados e sempre preparados, sempre em alerta, vigiando, para que ninguém venha nos tirar do caminho do Senhor. Abençoa grandemente cada um de nós, usa o nosso irmão Gustavo, na mensagem do Senhor, Pai. Te agradecemos em oração, em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode falar do público, ficou um pouco baixo. Boa noite, irmãos e irmãs. Na IBD, Léo, obrigado pela leitura. Na IBD, a gente tem estudado um assunto
um livro que chama Porque Sou Membro da Igreja de Cristo. Acho que nós estamos estudando esse livro, né, esse assunto, desde o começo do ano. E todas as aulas nós tivemos estudos que nos alicerçam no que a gente chama de sã doutrina. Todas as aulas nos alicerçaram em Jesus Cristo. E aproveito para dizer que seria muito bom para nossa garantia de salvação se todos pudessem participar dele aqui. Se todos pudessem. Quem teve hoje no EBD mais cedo viu a importância de ser um servo fiel, quente. Nas 3 últimas aulas, os assuntos, na verdade, o assunto abordado foi se nós podemos perder a salvação. E hoje nós lemos 3 versos, 4 versos, e eu acho que a aula vai se estender por mais 2 domingos. O assunto tem que ser tratado com relevância, com a sua importância, tratar dos temas, dos versos de uma maneira bem calma, para que a gente possa absorver esse risco que existe para todos nós. Mas, falando em risco de perder a salvação, é importante a gente lembrar que tudo isso acontece em virtude do pecado que entrou lá em Gênesis. E que uma mensagem boa foi deixada em Gênesis 3,15, de que alguém viria para pisar na cabeça do inimigo. Depois em Gênesis 12, especialmente o verso 3, vai falar que a bênção seria para todas as famílias da terra. Que o que fez com que causasse a queda do ser humano, agora Deus estaria preparando uma nação de Israel, para que esse que pisaria na cabeça da serpente chegasse ao mundo, mas que não seria exclusivo dos judeus, mas sim que esse plano salvífico seria para todas as nações da terra. Isso vai criando uma certa angústia no leitor bíblico, aquele que lê Gênesis até Apocalipse, porque a gente vai vendo a aflição na chegada desse Messias prometido. E não chega, e demora, aí depois vem Moisés, depois vem da lei, depois vem Josué que conquista a terra para que esse Messias viesse nessa terra. E quando parece que tudo vai bem, vem o livro de Juízes e dá um banho de água fria no leitor bíblico. Onde tudo estava indo muito bem, de repente 300 anos que vai ter de demora para Jesus Cristo chegar, por causa do pecado dentro da comunidade de Israel. Depois eles pedem ao rei, vem Saul, Davi, Salomão. O Messias fala que vai ser da descendência de Davi, do sangue de Davi. E esse Messias nunca vem. Vem Salomão cai, divide o reino norte e sul. O reino do norte é extirpado da comunidade de Israel. Os assírios vêm e matam todos os judeus do reino do norte. Sobra o reino do sul, que vai para o mesmo caminho que o reino do norte, só que com poucos restícios de sobreviventes, que vão para Nabucodonosor, na Babilônia, e depois voltam, tentam reerguer Jerusalém, e parece que as coisas não andam. Vem Isaías, por exemplo, no capítulo 2, ali dos versos 1 ao 5, que fala que essa nova lei chegaria na cidade de Jerusalém. Depois vem Joel e fala que o Espírito Santo seria dado para toda a carne. Depois vem Daniel 2, que fala da estátua de Nabucodonosor, e ele aponta que o reino chegaria no momento
daquele império que seria uma mistura dos pés com barro e ferro. Nós sabemos que é o Império Romano. Aí depois vem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e mostram a chegada desse Messias. Olha quantas páginas passaram nessa leitura. Quantos anos de angústia para esse Messias chegar e extirpar o pecado do mundo. Quanta aflição. Quando a gente lê sobre os heróis da fé lá em Hebreus, o texto fala que eles tiveram uma fé, mas nunca viram a promessa chegar. Interessante quando a gente lê a Bíblia assim, a gente vai vendo essa aflição da chegada do Messias. Aquele que resolveria, como o Douglas leu, Hebreus, né? A chegada de Jesus que tira o pecado do mundo, que pisa na cabeça da serpente e extirpa realmente. E faz com que a intimidade entre Deus e o ser humano fosse restabelecida. Porque a gente sabe que o mesmo Isaías diz que o pecado causa separação entre o ser humano e Deus. E cadê esse Messias que não chega? Aí vem lá Mateus, Marcos, Lucas e João e nos mostram a chegada do Messias. Ele começa a dar suas instruções, como nós lemos sobre a nova aliança, e depois em Atos 2 tudo culmina para o surgimento e a chegada do seu reino através da pregação de Pedro, a qual Jesus deu a chave para que ele pudesse abrir através da pregação do batismo para perdão dos pecados. E finalmente a promessa de Gênesis 12, verso 3, a chegada do Espírito Santo fosse dada para toda a carne, homem ou mulher, que aceitasse Jesus e assim pudesse ter a salvação e o problema resolvido. Pronto! O Messias chegou e nos trouxe a salvação. Momentos alegres, de festa, de comemoração, porque o Messias chegou. Só que não. A Bíblia não nos deixa com essa garantia da salvação. Olha que interessante. Coríntios vai falar para a gente que nós devemos ter a disciplina de um atleta de alto rendimento. Sabe, teve as Olimpíadas esses tempos atrás aí. A gente acha que um atleta, para chegar naquele nível, é 3, 4, 5, 6 meses de treinamento. É a vida toda dedicada ao esporte para que ele chegue naquele nível. Então, Paulo vai ensinar aos coríntios, aos cristãos, para terem esse preparo. Efésios, o mesmo Paulo vai falar que nós precisamos usar uma roupa de guerreiro. Lembra de Efésios capítulo 6, a armadura de Deus? Olha, parece que a salvação não é assim tão barata, porque eu preciso de um treinamento de atleta de alto rendimento. Eu preciso estar vestido com uma roupa pronta para ir para a guerra. E ainda em Efésios, Paulo vai falar que a nossa luta é travada contra pessoas mais fortes do que nós e que nós não temos força nenhuma. Parece que não é mamão com açúcar, como pensam por aí. Aí vem Timóteo, vem Paulo e fala para Timóteo, diz que a gente foi arregimentado como um soldado, como um guerreiro alistado no exército. Poxa, parece que seria tão fácil se fosse só batismo e estar salvo. Mas não é assim que a Bíblia coloca. Não é fácil continuarmos com a salvação, porque afinal de contas é assim que a Bíblia coloca. A Bíblia parece que sempre faz com que a gente pense que nós estamos numa corda bamba. E é verdade. Se a gente não pensar que a gente está numa corda bamba, que a gente pode cair a qualquer momento, a hora que a gente pensar que caiu, nós já estamos lá embaixo.
Não é assim? Se você não se sente assim, irmão ou irmã, tu já caiu nem sabe. Desculpa. Se a gente não tem a aflição de que vai cair, a gente já não está vendo nem a corda mais. A hora que a gente pensa que eu não devia ter escorregado, eu já escorreguei. Jesus diz uma coisa interessante lá em Mateus capítulo 7, se os irmãos quiserem acompanhar a leitura. Do 15 ao 23. Mateus 7, do 15 ao 23. Jesus vai mostrar exatamente esse cenário para a gente. E tem textos que eu não vou ler, como por exemplo, que todos conhecem: quem está de pé, cuidado para que não caia, e tantos outros, né? Mas Mateus 7, do 15 ao 23 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura aves dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem tudo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca os conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Sim, estão soltos mundo afora essas pessoas. É interessante, não querendo julgar ninguém, mas é interessante nós olharmos no mundo evangélico aí fora e nós vemos obras boas de pessoas más. Vou repetir, eu vejo obra boa de pessoas que Jesus disse que ele não reconheceria no dia da volta dele. Hoje o inimigo está tão esperto e tão astuto que ao ligar a televisão você vê obras boas sendo realizadas. Pessoas saindo das drogas, do roubo e tantos outros caminhos ruins, pela pregação de Jesus, do Evangelho, são obras boas. Mas analise se essas pessoas vivem o verdadeiro Evangelho que você vive. Porque se existe só um Evangelho, ou você está certo ou eles estão errados. Ou eles estão certos e nós errados. Se nós estarmos errados, vamos embora daqui e vamos nos juntar a eles. Porque ninguém quer estar com eles. Se eles estão errados, quais obras boas que eles fazem? Não é verdade? É uma verdade. Faz ou não faz obra boa? E eu não estou nem querendo levantar a bandeira de que nós que deveríamos fazer. Isso é uma outra história para um outro dia. Mas que eles estão fazendo e os frutos deles são bons nesse aspecto. Mas eu não vou só olhar por essa faceta do fruto que eles produzem. E o resto? Desde quando para ir para o céu é só fazer essa parte do Evangelho e não as outras que estão integradas naquilo que é essa doutrina. Mas esses homens estão aí para fazer o que com nós? Nos enganar. É o que Jesus disse aqui, como os lobos roubadores. Lobos roubadores. E nós sempre na corda bamba. Sem contar que nós, alguns ou não, já estivemos nessas denominações. Já fomos enganados por alguns. Talvez por um tempo curto,
tempo mais longo, não sei, mas nós fomos enganados. O texto que o Léo leu lá em Atos, vamos abrir lá, se você quiser acompanhar, evidentemente, Atos 20, 29 e 30. Aqui é um outro texto que parece que o mundo não é como a gente gostaria que fosse, de flores, de caminho fácil. O texto, quando lido com mais atenção, me faz tremer, porque pode ser que aconteça ainda hoje. 29 e 30, eu sei que depois da minha partida, aqui é Paulo falando aos presbíteros, vou repetir, aqui é Paulo falando com os pastores da igreja de Éfeso. Essa reunião, se você volta no capítulo, no verso 17, presta atenção, verso 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então Paulo está numa reunião com os presbíteros, com os pastores da igreja, e ele fala, face a face, que, no verso 29, eu sei, e ele fala que não tem dúvida, ele diz, eu sei, que depois da minha partida, entre vocês penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vocês mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Não confie em qualquer um. Lembra como que fazia para ser presbítero na igreja? Ou melhor, lembra como tem que ser para ser um presbítero na igreja? Você tem que ser uma pessoa ancião, você tem que ter uma boa reputação. Yasmin falou agora mais cedo sobre a hipocrisia das pessoas. Um pastor precisa ter um bom reconhecimento de vocês, para que ele fosse eleito por vocês. E esses que a igreja disse que são pessoas boas, Paulo está falando que seriam os lobos vorazes. Você escolheu o Joãozinho como pastor, e ele vai derrubar você. É isso que Paulo está falando. 36. Tendo dito essas coisas, olha só, o apóstolo Paulo ele vai se ajoelhar, orou com todos. Ele orou com todos. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Lembra do beijo traidor que mostrou quem era Jesus? É isso que está fazendo aqui. É exatamente isso que está acontecendo aqui, porque olha o verso 30. Entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. Tadinho. E acompanharam ele até o barquinho. Peraí, eu não entendi. Eles estão tristes porque Paulinho estava indo embora? Ou eles deveriam estar tristes porque esses que estavam no meio deles sairiam lobos vorazes para derrubar a igreja? Mas o que está acontecendo? Paulo acabou de falar no verso 29 que, fique esperto, porque dentre vocês vai sair bandido. E agora eles estão tristes com as palavras de tchau que Paulo deu. O que é isso? Eles não deveriam estar tristes porque Paulo profetizou que os bandidos seriam de dentro da igreja? Onde esse povo está com a cabeça, gente? Onde nós estamos com a cabeça? E são pastores que nós elegemos como pastores. São pessoas bandidas que colocaram como pastor. E eles estão tristes porque Paulinho está indo embora. Deveriam estar tristes porque o pecado vai entrar na igreja que eles frequentam. Não tinha pastor de outra igreja, era só pastor de Éfeso.
Eu não vejo no texto nenhum olhando torto para o outro e pensando assim: será que vai ser você esse bandido ou vai ser eu? A preocupação deles era com o Paulo que estava pegando o barco para ir embora. Quão sério esses pastores levavam as instruções de Paulo? Na minha concepção, nenhuma. Porque se fossem pessoas sérias, deveriam ter ajoelhado e pedido perdão para Deus para que não fosse ele o culpado. Romanos 16, 17 e 18. Olha, essa é a parte de decorar. Romanos 16, 17 e 18. Romanos 16, 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, rogo, ele está rogando, ele está implorando, ele está rogando, irmãos, que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio umbigo, e com suas palavras e lisonjos enganam o coração dos incautos. Qual é que é? Como é que é? Paulo sabia que dentre os irmãos de Roma existiriam pessoas que faziam com que irmãos caíssem da corda. E Paulo está implorando: irmão, presta atenção, não dá bobeira, eles estão no meio de vocês. Irmãos, o Evangelho não é o mundo da País da Maravilha, qualquer aquela moça. Como que é o desenho? Alice da País da Maravilha? Não é, o Evangelho não é isso. O Evangelho é guerra. O Evangelho é guerra. Se você não está preparado para a guerra, você já caiu, nem sabe. Já caiu, nem sabe. 1 Timóteo 4. Olha, eu estou me segurando para não ler tudo que eu gostaria por causa do tempo, evidentemente. 1 Timóteo 4, do ao 5. É um texto que nós lemos, por exemplo, na EBD hoje, né? Que estava presente já, sabe, tem corda. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão, ou seja, se desviarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecerem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusado. Irmão, mais uma vez Paulo, na sua luta para manter a sã doutrina, agora apela para Timóteo e fala: Timóteo, garotão, sabe que o trem vai ficar feio. Vão surgir pessoas que vão fazer com que cristãos percam a fé, porque ensinam doutrinas que são de demônios, doutrinas que vão fazer com que você caia da corda bamba. No capítulo 6, dos 3 ao 5 ainda, de 1 Timóteo, aqui lembrando, é Paulo falando com Timóteo, que foi deixado na cidade de Éfeso, essa mesma cidade que os próprios presbíteros causariam problema. Ele fala: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade,
é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fins, por homem cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ou, claro, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, mas com entendimento. Mesmo na época do apóstolo Paulo, ele já lutava contra ensinos de pessoas que tinham um evangelho diferente do que ele, Paulo, ensinava. Em outras palavras, ensinos dos demônios. Seguindo a sua Bíblia, se você quiser, pode abrir em Tito, capítulo 1, versos 10 e 11. Tito foi deixado na ilha de Creta. Olha como o trem já estava bagunçado naquela época. Agora em Creta, Paulo vai falar para Tito o seguinte, no verso 10 do capítulo 1. Tito 1, 10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, ou seja, que não falam nada, nada de bom, né? E enganadores, especialmente os da circuncisão, ou seja, os judeus. É preciso fazê-los calar. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Eu gostaria de ler Pedro agora, que está depois de Hebreus, depois de Tiago. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vocês falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Eu gostaria de terminar essas leituras com Gálatas, capítulo 1. Se você não quiser, eu já vou ler por causa do nosso tempo. A partir do verso 6. Olha que interessante, na verdade, que triste. Mais uma vez, Paulo, o apóstolo dos gentios, lutando contra esses falsos mestres, que não estão só na Bíblia, em muitas esquinas da cidade que nós moramos. Gálatas 1:6. Admira-me. Olha, ele está admirado, ele está espantado que vocês, Gálatas, estão deixando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que tenha alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. Assim como eu já disse e repito, se alguém vos prega evangelho
que vá além daquele que recebesse, seja amaldiçoado. Sim, irmãos, estamos sim numa corda bamba. Sim, estamos em guerra. Quem não enxerga que estamos em guerra, abre o olho. A guerra é diária. Os mais otimistas, o diário significa a cada segundo. Eu não acredito, depois dessas leituras, que todos aqueles que batem no peito e dizem que são batizados, são filhos de Deus. Não são. Porque mesmo os pastores já não eram lá de Éfeso, e eram batizados, eram anciãos, tinham experimentado Cristo, viviam em santa harmonia e correta, e não eram salvos. Eu não acredito que hoje todos os batizados são salvos. O que mudou daquela época para agora? Só os anos no calendário. Mudou mesmo. Como Paulo disse, né? Saíram do nosso meio. Pedro disse: dentre vocês saíram os falsos mestres. Eu vejo que nossas crianças, né? Alguns mais jovens, outros mais velhos em Cristo, alguns mais idade, porém recém-convertidos. Como está a sua luta, na sua guerra individual contra o diabo? Porque a guerra é sua. A sua guerra não é minha. A minha guerra não é sua. A salvação é individual. Como como estão as suas defesas perante os dardos inflamados do maligno? Eu falei mais cedo na IBD hoje. Não quero. Em Cristo somos mais que vencedores. Tá certo? Não está errado esse verso. Só que tem uma condição. Em Cristo, os pastores de Éfeso não estavam em Cristo. Alguns, né? Não todos. Os cristãos que receberam a carta de Pedro não estavam em Cristo. Eles não eram vencedores. Nós, se estivermos em Cristo, somos com certeza mais que vencedores. Como está a nossa guerra para não cair da corda bamba? Mas eu concordo que eu não quero ser pessimista e eu preciso falar que dá para seguir na corda bamba sem cair. Eu só vou querer ler um verso para servir de estímulo para todos nós. Claro, existem tantos, mas eu sou mais de chacoalhão. O segredo do malabarista, de uma corda bamba, dizem que é essa vara em que tem um peso nas pontas e faz com que o centro de gravidade vá para baixo e ele consiga restabelecer o equilíbrio de uma maneira que faz com que ele não caia da corda bamba. Eu achei essa figura na internet, eu achei interessante porque eu acho que é mais ou menos isso. O que vai fazer com que a gente não caia da corda bamba é o nosso coração e o nosso cérebro. O nosso cérebro representando o nosso intelecto. Poder guerrear contra as falsas doutrinas, contra os falsos ensinos, contra os falsos cristãos que existem por aí.
sendo usados pelo diabo para derrubar a todos nós. Acho que quanto mais intelecto a gente tiver para defender a nossa fé, pautado naquilo que nós chamamos de manual, mais bem equilibrado nós estaremos na corda bamba. Acredito eu que sem o nosso entendimento do que é a palavra de Jesus, nós seremos levados por qualquer vento de doutrina, para usar o texto de Efésios. Se eu não estiver alicerçado com o meu entendimento de quem é Jesus e a sã doutrina, se eu não estiver enraizado em Jesus Cristo, na sã doutrina, na correta doutrina, nós não teremos defesa. Dizem alguns que o Espírito Santo ele revela até hoje, mas uma revelação daquelas que a gente sabe que não é bem por aí. Porque se o Espírito Santo realmente fosse exclusiva da parte dele trazer a salvação, por que muitos caíram, como nós lemos? Se é atribuída somente ao Espírito Santo a revelação da não queda, por que pessoas caem, mesmo tendo recebido o Espírito Santo? Todos os pastores de Éfeso receberam o batismo, receberam o perdão dos pecados e receberam o Espírito Santo. Cadê a revelação do Espírito Santo para mostrar que eles estavam fazendo errado? Portanto, eu não acho que sem o intelecto nós vamos chegar a lugares bons. E quando eu digo intelecto, é a parte do nosso cérebro que faz com que a gente tenha vontade de sentar e estudar Jesus Cristo, para que a gente não seja enganado. O Espírito Santo quer nos ajudar, mas a gente quer ser deixado a se ajudar pelo Espírito Santo. Na outra parte da vara tem um coração, e aqui eu estou querendo mostrar que o coração é perigoso, mas não o coração dos sentimentos humanos que fazem com que a gente adore falsos deuses achando que está adorando o verdadeiro Deus. Estou querendo colocar aqui a intimidade, o aspecto emocional que te conecta com Cristo. Porque afinal de contas o Evangelho não é só razão, tem um aspecto emocional. Essa balança do coração com o intelecto, com a sua fé, o seu amor a Cristo, a sua vontade de querer permanecer no entendimento de como foi falado na ceia, de que Ele morreu na cruz por nós, era para que nós tivéssemos pregados na cruz. Esse entendimento faz com que você permaneça mais fortemente ligado, conectado com Cristo. Portanto, eu acho que essa figura é bem interessante. Se a gente não quiser cair dessa linha tênue que te leva para Jesus Cristo e nos leva para Jesus Cristo, a nossa mente, o nosso coração, talvez seja o ponto de equilíbrio para que não caia. Porque vai ter pessoas fazendo igual na ponte quando vocês vão no parque. Sempre tem um que quando está passando naquela ponte que é de madeirinha segurada por corda, sempre tem um infeliz que pula para querer te derrubar, não tem? Se é assim no parque, por que você não acha que é assim no seu dia a dia, espiritualmente falando? Vocês não acham que tem um capetinha em cada ponta dessa linha chacoalhando o negócio para você não ser derrubado? Você acha que é assim? Vocês acham que é tão bonito o cristianismo assim, que está tudo bem, obrigado? Que você não tem que lutar com a sua mente e o seu coração para permanecer em Cristo? Cadê os irmãos que não estão aqui para tomar ceia? E na comunhão, cadê? Cadê? Cadê a razão? Cadê o amor a Cristo? Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, mas para alertar que é guerra. E amanhã, na segunda-feira, em que a gente não vai ter o domingo, com a desculpa de vou no culto à noite, então eu tenho que me comportar bem durante o dia. Segunda-noite não tem culto. Você vai vencer a batalha de amanhã?
Lá em Timóteo de novo. 1 Timóteo. No capítulo 4, é do 6 em seguinte, né? Lembra do capítulo 4, dos versos 1 ao 5? Ele acabou de falar para Timóteo que viriam pessoas e ensinariam coisas erradas, que ele coloca como espíritos enganadores e ensino de demônios. Aí no verso 6 ele vai falar: expondo essas coisas aos irmãos, quer dizer, competir a ele, Timóteo, expor essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo. Lembra da IBD que nós falamos sobre quente, morno e frio? Timóteo está sendo instruído por Paulo para ser morno, para ser quente, porque ele deveria expor o perigo que os irmãos estavam correndo. Então, expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Evidentemente que quando eu pergunto se você tem mantido a sua fé em Jesus ou no demônio, às vezes essa pergunta assusta. Quem você acha que é, Gustavo, para achar que eu tenho fé em demônio? Pena que não perguntaram isso na igreja de Éfeso, porque lá os próprios pastores tinham fé no demônio. De novo, estamos guerreando contra quem? Você conhece quem é o seu inimigo? Não estou estimulando ninguém a fazer estudo de demonologia, não é isso. Mas você pelo menos sabe as armas que você tem para se defender contra ele, que é mais forte do que nós. Jesus em João 12, 48, ele diz que as minhas palavras julgarão no último dia. A pergunta que eu faço para reflexão: nós estamos 100% nessas palavras de Jesus? Porque se nós não estivermos 100% nessas palavras, nesse ensino de Jesus, a gente vai cair, vai fora do banco. E é evidente que a minha oração é que todos nós cheguemos antes de ir para o céu, para que antes da volta de Cristo, para que todos nós cheguemos à plenitude do conhecimento de Jesus Cristo. Porque quando nós conhecemos a plenitude do conhecimento de Jesus Cristo, mais conhecimento dos seus ensinamentos nós teremos, mais preparados nessa guerra nós estaremos, menos essa corda vai se mexer, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Portanto, voltando ao começo, você está realmente preparado para não estudar porque você não é membro da igreja XYZ e porque você é membro da igreja de Jesus, a ponto de não vir nos estudos do alicerce da fé? Nós somos tão bons assim que não precisamos estar aqui por 40 minutos estudando sobre como guerrear melhor contra o inimigo.
Nós estamos realmente tão bem preparados assim e começar o dia amanhã achando que está tudo bem, obrigado? Eu espero que sim, todos nós não precisemos mais vir estudar na IBD, que as nossas lutas diárias não precisam nem ser mais lembradas, porque eu já estou indo isso. Eu não sou desses. Eu tenho uma fragilidade. Eu reconheço que eu sou fraco. E eu reconheço que eu preciso estar com vocês estudando. Vocês me fortalecem. A luta de vocês me dá um exemplo de que a guerra ainda vale a pena. E de que eu não sou o único doido querendo lutar sozinho. O exemplo do apóstolo Paulo me fortalece. Porque eu vi que dá para lutar, que dá para vencer em Cristo. Como eu disse, a minha oração que eu desejo é que todos nós fiquemos mais fortes nessa corda bamba, porque dos dois lados tem gente querendo nos derrubar. Que Deus nos abençoe nessa caminhada, com a mente e o coração olhando para Cristo sempre. Amados irmãos, chegamos ao final de mais um culto de adoração ao Senhor, exclusivo a Ele, que possamos ir para nossas casas com esta certeza de não desistirmos, de continuar buscando o equilíbrio em nossas vidas e pedindo ao Senhor que nos sustente. Porque é só pela misericórdia dele que nós vamos continuar firmes, sem nos desviarmos, sem cair desta corda bamba, porque as tentações estão aí para nos derrubar, mas em Cristo, como já foi dito, seremos e somos mais que vencedores. Vamos orar pelo encerramento do nosso culto ao Senhor. Amado Deus, Santo Pai, graças te damos por mais esta oportunidade. Pedimos a Ti, meu Deus, que nos leve em paz para os nossos lares, esteja conosco durante mais esses dias que precedem o próximo encontro, se Jesus não vier antes. Que possamos ter este equilíbrio de mente e coração e nos mantermos fiéis, firmes na Sua presença, sem nos desviarmos, porque só assim estaremos na glória com o Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém? Amém. Boa semana a todos. Amém.